gordofobia é um termo, ela significa aversão a gordos, e ela vem de uma origem onde a sociedade coloca alguns padrões, e esses padrões é que determinam algumas intenções das pessoas. Então, quando eu tenho aversão ao gordo, eu digo que eu sou gordofóbica. Você deixar de fazer algo com a pessoa, se relacionar com uma pessoa só porque ela é gorda. Você deixar de socializar com aquela pessoa só pelo corpo dela. É o preconceito que as pessoas têm com as pessoas gordas, tanto na questão estética, saúde. E a gordofobia é a intolerância que as pessoas têm com o corpo e com a diversidade. A pessoa que sofre com isso se sentir menos capaz ou se sentir não bem-vinda nos lugares ou talvez se sentir rejeitada pelo simples fato dela ter o corpo do jeito que ela tem. Então, nós precisamos entender que as crianças, quando elas saem de casa para ir para a escola, quando elas vão interagir, elas já vêm com algumas falas da própria casa. Uma criança, ela não fala, o amiguinho é gordo porque ela quer, ela já vem com alguma fala, então, de um modelo da própria casa onde ela vem. Até uma certa idade, eu acho que uns 4, 5 anos ali, eu tinha um corpo normal, de uma criança. E foi depois que meus pais sempre foram obesos, né? Já vinha aquela coisa que comer todo final de semana restaurante, quase todo dia comida em excesso. Mas foi muito comum, porque na minha família todo mundo era. A minha infância foi normal, até porque eu não era muito gordinha na época, eu sempre fui uma criança magra. Eu comecei a engordar a partir da adolescência, né? No começo da adolescência, então foi bem tranquilo, assim, nunca tive problema. Foi bem complicado, eu sofri muito bullying por sempre ser acima do peso, então eu sempre era motivo de chacota, piada. Então, eu sempre fui uma criança acima do peso, assim, desde os 7 anos fazendo dieta, indo em médico. Foi uma vida inteira de luta contra isso. Se uma criança nasce numa família onde todos são obesos, é claro que ela vai achar que aquilo é um padrão normal. Se ela vem de uma família onde todos são magros e ela é uma criança obesa, ela vai sentir sim, porque a família vai começar a cortar a alimentação, vai começar a criticar, vai começar a diminuir essa criança. Algumas vezes, a minha mãe, porque eu e minha irmã, a gente sempre teve um peso um pouco mais acima, sempre fomos gordos. Depois de um tempo, a minha irmã, ela começou a praticar esporte e começou a emagrecer. Então, ela tinha um corpo muito bonito e eu fiquei, vamos dizer, parada. Ela sempre falava, sua irmã já atingiu tal idade, já conseguiu emagrecer. E você? Mas isso depois de um tempo parou. A família, ela é uma coisa bem tóxica, né? Eles são, assim, acham porque é família, eles têm o direito de se meter na sua vida e falar sobre isso. Então, eu já tive bastante problema, só que eu sempre falei, né? Não fui discutir e ficar quieta. Com toda certeza, minha família sempre falou, se você tá gorda, você não é bonita. Meu pai, ele sempre se preocupou muito. Desde os 5, 6 anos, ele já me levava em médicos. E eu sabia que a principal preocupação dele era com a minha saúde. Eu morava em um prédio onde que a minha vizinha, ela era nutricionista. Foi um mês, assim, certinho, depois deu mais certo. Era, assim, bem regrado, era coisa de castanha, eram umas coisas bem doidas. Já fiz bastante dieta, já fiz uma dieta bem restritiva, emagreci quase 30 quilos. Só que foi bem difícil, assim, eu tive bastante problemas psicológicos, tive que fazer tratamento com psiquiatra, psicólogo depois dessa dieta. Porque eu acabei ficando muito neurótica com tudo. Comida, com roupa, de ficar me pesando toda hora, então foi bem problemático essa época. Já tentei diversas vezes, só que infelizmente nenhuma obteve sucesso. Todas que você pode imaginar. Uma pessoa com excesso de peso, ela tem que ter os seus exames clínicos avaliados por um médico que pode dizer se ela está ou não correndo risco. Assim como o magro. Existem magros que têm o colesterol alto, existem gordos que não têm colesterol alto, então isso tem que ser determinado por um critério médico. Olha, todos os meus exames, eles estão ok, todos, colesterol, pressão alta, um monte de coisa. Então, assim, é muito relativo, porque você pode pegar eu não sei quantos quilos eu tenho, tá? Faz muito tempo que eu não peso. Você pode pegar eu com um peso e pegar uma pessoa um pouco mais alta, com o mesmo peso, que vai ser bem diferente. Só que essa pessoa pode ter problemas de saúde, eu não tenho. As pessoas acham que porque você tá acima do peso, você não é uma pessoa saudável. Nunca tive
problema de saúde, sempre fui uma pessoa saudável, fiz exames de rotina. Minha questão realmente era a parte da estética. As pessoas têm dó quando a pessoa é gorda, mal elas sabem que as pessoas podem ser gordas e saudáveis também. Eu acho que as pessoas deveriam se informar um pouco mais. Eu acho que não tem como a pessoa saber se você é saudável ou não. Além do seu médico, da pessoa que analisa os seus exames, não tem como uma pessoa que te viu numa festa ou um amigo seu falar, ai, você não tá saudável só porque você tá acima do peso. Não existe uma lei específica que combata o termo gordofobia. O que existe é um tipo penal, um crime, chamado crime de injúria, previsto no Código Penal, que combate não só essa espécie de preconceito, mas qualquer outro preconceito que inferiorize o ser humano. A pena do crime de injúria é muito baixa. Ela não alcança uma pena privativa de liberdade, tendo em vista que o criminoso condenado por essa conduta tem uma série de benefícios, por exemplo, uma pena restritiva de direitos. Em razão disso, dificilmente alguém que comete injúria hoje fica preso. A vítima desse preconceito, ela tem várias vias às suas disposições, principalmente as vias criminais e as vias cíveis. A via cível é no campo da recomposição moral, então aquele dano moral, aquela aflição que ela sentiu por se sentir inferiorizada, ela pode ser indenizada na via cível. Já na via criminal, é esse crime do crime de injúria previsto no Código Penal, onde ele responde concomitantemente em ambas as esferas, ou seja, quem comete esse tipo de preconceito tem uma dupla punição, criminal e cível. Em tese, houvesse bom senso no ser humano, a conduta jamais existiria. O direito, em verdade, pune aqueles que não se comportam adequadamente. Então, não existe uma medida preventiva para que não haja esse tipo de crime. Isso aí seria mais no campo moral, mas o direito está aí para punir aquele que não respeitam as leis. Hoje, o Código de Processo Penal estipula medidas cautelares para preservar a vítima. Então, tanto no âmbito criminal, no CPP, Código de Processo Penal, quanto no âmbito cível, a gente tem medidas inibitórias. Então, eu posso fixar, por exemplo, uma multa diária para que aquele criminoso, aquele reincidente, aquele tenaz que insiste na conduta seja punido enquanto não cessar os atos lesivos ao direito. Quando você vende uma ideia estética, então assim, você é magra, você é alta, você é bonita, você é loira, ele está vendendo sim. Dificilmente você encontra atores que estão acima do peso ou atores com outras questões que não são reconhecidas pela sociedade. Então assim, a sociedade, ela marginaliza todos que estão fora de um padrão. O meu maior, vamos dizer, raiva é porque, por exemplo, nas revistas tem lá lingerie, por exemplo, de pessoas magras. E aí lá no final tem de pessoas gordas. Por que não só uma coisa, entendeu? Então é uma coisa, sei lá, de 2 anos pra cá. Instagram, as pessoas que eu sigo, as pessoas que eu vejo postar, tudo. Acho que agora tem mais voz, assim, as pessoas, principalmente as pessoas mais gordinhas, em questão de marca de roupa também. Tô vendo meninas se expondo, assim, fazendo esse trabalho que a gente sabe que é difícil, justamente para ajudar aquelas que estão sofrendo com isso. E eu acho isso muito importante, assim. Hoje em dia, eu poder abrir o Instagram e conseguir selecionar o que eu quero seguir e existir meninas dessa forma para eu acompanhar, sabe? A moda é um jeito de se expressar se vestindo. A moda me irrita quando algumas roupas você paga muito mais caro, assim, um preço absurdo, só porque é um tamanho maior. Isso chega a me irritar na moda. Por isso que, às vezes, a tendência, né, de moda, a gente não consegue seguir tanto, porque eu acho um preço absurdo e eu vou usar também aquilo conforme cabe no meu bolso. Moda, pra mim, é você se vestir bem, assim, você se vestir do jeito que você se considera bem e confortável. Se eu coloco uma roupa e me sinto bem, isso pra mim é moda, não importa o que as pessoas vão achar. Eu preciso me sentir bem com a roupa que eu coloco. Acho que moda é você estar bem e se sentir bem. Eu acho que hoje em dia eu entendo que você estando confortável é muito mais importante do que você estar dentro da moda. Pra mim é tudo, assim. É uma maneira de se expressar, pra mim moda é originalidade, pra mim moda é personalidade, assim. Quando eu tava muito acima do peso, eu sofria muito com isso, porque eu lembro que eu ia nas lojas, eu não achava roupa do meu tamanho, ou se eu achava, eram roupas muito básicas, assim, não era nada do que eu gostava de me vestir.
Quando eu tinha uns 15, 16 anos, teve um menino que eu conversava que ele chegou a ver o meu Instagram e lá tinha minha irmã. E aí ele viu, né, ele falou assim, nossa, sua irmã é muito mais bonita e muito mais magra. E aí eu fiquei super triste, porque, né, se você comparar uma pessoa com a outra, e acho que corpo não define nenhuma pessoa. E aí foi no momento que eu fiquei triste mesmo. Assim, nunca tive muito problema em questão da minha vida social, eu sempre tive bons amigos, né? Pessoas que sempre ficaram do meu lado em tudo, então eu nunca tive muito problema. Mas eu também ficava só um pouco mais na minha, assim, que nem eu faço uma amizade, tenho bastantes amigos, mas não sou muito de, tipo, sair, conversar com todo mundo, eu tenho medo, assim, sei lá, de escutar alguma coisa que eu não gosto. Olha, hoje é muito mais tranquila, justamente porque eu fiz a cirurgia bariátrica. É engraçado como as pessoas enxergam um corpo gordo como um corpo feio. Depois que eu emagreci, as pessoas começaram a me elogiar. Nossa, como você está linda, como você está bonita. Aí eu me pergunto, mas por que eu era feia antes, então? Hoje em dia é muito melhor, assim. Principalmente depois que eu emagreci esses 35 quilos, tipo, eu comecei a sentir que as pessoas finalmente estavam me enxergando, sabe? Uma das primeiras estratégias é ela aceitar o corpo dela, entender que o excesso de peso não faz dela uma pessoa ruim, uma pessoa que não é sociável, nada disso. Ela precisa entender que o corpo dela não define quem ela é. As pessoas não se apresentam por prazer eu sou gorda, prazer eu sou magra, não. Elas se apresentam pelo nome. Ele busca isso por causa da sociedade, para ser aceito pela sociedade. Ele tem que ter um corpo onde a sociedade aprove ele. Então, muitas vezes a psicoterapia entra para ajudar esse indivíduo a aceitar esse corpo, entender que ele é um ser único e que, frente a isso, ele decide o que ele vai querer da sua vida. Minha vida social hoje é normal, porque, tipo assim, todo mundo já me conheceu assim. Não é que eu já fui uma pessoa magra e do nada fiquei gorda. Tem alguns comentários, de trabalho, alguma coisa, mas é muito raro, porque eu sempre fui muito bem resolvida. Então acho que as pessoas têm um receio de falar comigo, entendeu? De alguma coisa menosprezando, me chamando de gorda, alguma coisa desse tipo. Agora eu me enxergo bem, assim, eu me aceito melhor. Tive bastante dificuldade, mas agora tá bom. Hoje eu estou mais confortável, já perdi 44 quilos, mas é o que eu falo. Continuo sendo a mesma e vou levar a ideia de que pra sempre eu serei a mesma, independente se eu tenho 40 quilos a menos ou 40 quilos a mais. Eu acho que a gente tem que se amar do jeito que a gente é. Hoje em dia, tenho consciência de onde eu estou, mas ainda assim, eu não consigo me enxergar da maneira que eu tô. É muito comum eu tirar foto, tipo assim, é porque assim, antes eu não tirava foto, assim. E aí depois que eu comecei a emagrecer, eu comecei a tirar fotos mais. E aí toda vez que eu olho é um susto, que eu realmente não me enxergo dessa forma. Eu sei que ainda tem um caminho a percorrer, tanto que sempre que eu viajo, eu tiro fotos, eu tomo um susto, eu falo, caramba, como eu tô magra. Eu não compro mais roupa pela internet, porque eu sempre compro um número maior, tipo. Então eu ainda não me enxergo da forma que eu tô hoje, assim.